Vosso jejum, esmola e oração, diante dos homens não se façam ver, e o Pai que conhece os corações, vossa justiça de reconhecer, vossa justiça de reconhecer. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Vosso jejum, esmola e oração, diante dos homens não se façam ver, e o Pai que conhece os corações, vossa justiça de reconhecer. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma live, né? Para a glória e honra do Senhor. O Senhor nos convidou e aqui estamos, né? Que Deus nos conceda discernimento, que Ele abra os nossos ouvidos, não é só apenas esses ouvidos carnais, mas principalmente os ouvidos do nosso coração e nossa alma, para que hoje a gente possa escutar com muita humildade o que o Espírito Santo vem nos trazer. Então, antes de a gente iniciar, aperta aqui ó, no aviãozinho, convida aquele amigo, aquele irmão que necessita hoje escutar sobre jejum na quaresma. Principalmente aqueles irmãos que ainda têm dúvida, que não vivenciam esse momento, né? Aperta no aviãozinho, convida os irmãos, evangeliza junto conosco. A partir do momento que você compartilha essa live para alguém, né? Você está evangelizando aquela pessoa. Então nos ajude a evangelizar. O Senhor nos convida diariamente a sermos instrumentos dele, de evangelização. Aperta no aviãozinho, convida aquele irmão, convida aquele coordenador de pastoral, né? A gente já vai para a nossa terceira live, já tem 2 salvas com o nosso irmão Felipe. Hoje temos nosso irmão Alex Laureano, que é coordenador dos coroinhas da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Presidente Médici, e que vivencia o jejum na sua vida, né? Então hoje a gente vai bater um papo super legal sobre isso. Lógico, tudo embasado pela Santa Escritura, né? Bem como pelo Catecismo da Igreja. Então convida os amigos, convida todos para fazerem parte junto conosco. Aperta também no coraçãozinho para que o Instagram possa levar nossa live, né? Comunicar nossa live aos seguidores da Pensamentos ao Céu. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos escutando essa canção que foi tema da campanha da fraternidade em 2019. Mas vamos lá convidando o pessoal e vamos escutar essa música tão bonita, né? O jejum, oração, que não são feitos para que as pessoas possam ver, mas para o Pai que está no céu. Esmola e oração, diante dos homens não se façam ver, e o Pai que conhece os corações, vossa justiça de reconhecer, vossa justiça de reconhecer.
iniciar, né? Então vamos entregar esse momento a quem nos dá a capacidade, a quem nos capacita, a quem nos dá discernimento para sermos usados, né? Como os instrumentos de Deus. Então vamos iniciar orando ao Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Que coisa linda, que coisa tão bela, né? A gente está num período tão importante, minha gente. Esses 40 dias. 40 dias que a gente já mencionou na nossa primeira live com o nosso irmão Felipe. A simbologia dos 40, do número 40, né? E que tudo que vem de Deus não é acaso, é providência. Os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto para a restauração daquele povo. Os 40 dias que Jesus passou no deserto para a mortificação da sua carne, né? E também, quantos 40 dias não passamos em nossa vida vivenciando um deserto, né? Eu quero iniciar a live de hoje, antes de eu convidar o nosso irmão Alex, né? Que lá no Catecismo da Igreja, né? No parágrafo 20 e 43 diz: o quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os instintos e a liberdade do nosso coração. Meus irmãos, jejuar não é somente abster-se de carne, né? O jejuar nos faz mortificar a nossa carne. Porque estamos tirando de nós certos vícios. Estamos tirando de nós as nossas vontades, permitindo que a carne sofra, permitindo que a carne se abstenha, permitindo que a carne seja restaurada. Se observarmos bem, falando sobre essa questão do jejum, nós temos a história de Jonas, né? Jonas, que foi levado ao Senhor para Nínive. Jonas não queria, mas o Senhor mandou. E os ninivitas vêm nos ensinar como jejuar verdadeiramente para obter a graça perante Deus. Será que estamos sendo como os ninivitas? Estamos permitindo seguir os exemplos dos ninivitas? De vestir-se de humildade, de entrar em oração e jejum para que nossa salvação seja alcançada? Façamos nossa reflexão, né, sobre jejum, mortificação da carne. Deixa eu ver se nosso irmão Alex entra. Entrou. Oi, boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, né? Primeiramente, muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada por abrir a porta da sua casa, do seu lar. Eu sempre falo nas lives que o nosso lar é nossa intimidade, né? Então, quando a gente permite que alguém adentre da nossa casa, é porque aquela pessoa é especial para nós, né? E ela é muito bem-vinda. Então, muito obrigada pelo seu sim e que hoje, essa noite, possamos ser instrumentos de Deus para levar um pouquinho da experiência que temos para quem está nos acompanhando. Boa noite.
Não faz necessária a apresentação. Como é que tá chegando o áudio aí? Tá bacana? A imagem tá boa? Tá Eu tinha ótimo. colocado... Bem, vamos lá, né? Como o Cássio já tinha me apresentado, eu sou casado, pai de 2 filhos, faço parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui no Médici. Atualmente estou, juntamente com mais 2 coordenadores, à frente da Pastoral dos Coroinhas, aqui da Matriz. E vamos caminhando, né? Já fiz parte da Pastoral da Liturgia, e essas pastorais têm me ajudado muito no meu crescimento espiritual, na minha santificação, nessa caminhada rumo ao céu, certo? Hoje a gente vai tratar do jejum, não é isso, Cássia? Isso, vamos falar sobre o jejum, né? A mortificação da carne. Mortificação da carne, isso mesmo. Antes de a gente adentrar diretamente no assunto, eu vou só pegar uns aspectos aqui históricos, para a gente poder compreender, né? Que parece que a gente entende que quem veio primeiro, a quaresma ou o jejum? O que é que você acha? Oi? O que é que você acha? Quem veio primeiro, a quaresma ou o jejum? Quem vem primeiro, a quaresma ou o jejum? É uma boa pergunta. Se a gente for, né, voltasse inteiramente para Deus, o primeiro era para ser o jejum, né? Mas a gente só vivencia o jejum depois que inicia a quaresma. Mas, vamos lá, Vamos lá. continue. Certo? Não temos uma data específica de quando esse tempo quaresmal foi aplicado na igreja, mas temos relatos históricos, né, segundo a tradição, que é a base da igreja, a tradição, o magistério e as sagradas escrituras. Isso foi algo que foi se formado ao longo do tempo, certo? Nos 3 primeiros séculos da igreja primitiva, século 1, 2 e 3, não tínhamos esse tempo de quaresma, especificamente. Mas, por quê? Porque os cristãos naquela época viviam o quê? Perseguidos, né? Havia perseguição, e eles davam testemunho da sua fé, através até mesmo do martírio. A igreja dos primeiros séculos é semente de muitos mártires, né? Hoje nós estamos aqui graças àqueles que perseveraram e deram a vida. E com isso a igreja sempre teve um grande apreço, né? Posso dizer assim, pelo o centro da nossa fé, né? Que é a ressurreição. São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé. Então, com base na ressurreição, os cristãos se preparavam bem para a Páscoa. Apesar de toda a perseguição que eles viviam, certo? Nos primeiros séculos, eles faziam uma preparação. Logo nos primeiros séculos, eles faziam apenas 2 dias de jejum, mas só que era na sexta-feira da Paixão e no Sábado Santo. Fazia esses 2 dias, só que era um jejum pleno, integral, né? Que era para, assim, enlarguecer a alegria de, no dia da Páscoa, receber o Senhor, certo? Só que, com o passar do tempo, né, nós sabemos que no ano 313, Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. Aí eu estava até vendo um vídeo agora no Instagram e falava que foi Constantino que criou o tempo quaresmal. Não. Ele deu liberdade de culto. E com isso, né, os cristãos começaram a chegar viver sua fé mais livre, e aí eles conseguiam, né,
através da tradição, nesse tempo ainda a Bíblia, o Novo Testamento ainda não estava formado o cano, então era através da pregação oral que eles propagavam o Evangelho, certo? Eu vou só passar aqui alguns detalhes. No início do século IV, que foi justamente no ano 313, esse tempo de preparação, ou seja, do jejum, passou a ser de uma semana. Por que de uma semana? Porque os cristãos dos primeiros séculos lá, eles seguiam um livrozinho que era tipo, acho que em latim deve ser o Didaquê dos Apóstolos, certo? Eles faziam essa preparação para a Páscoa era em uma semana, né, era que eles faziam referência aos dias da criação, os 6 dias da criação. E no 7º dia, Cristo descansou. Na metade do século IV, aí se acrescentou outras 3 semanas além dessas, certo? 3 semanas, com mais uma semana, aí chegou-se a 30 dias, a quaresma. A quaresma não, né? Ainda não se... O jejum, esse período de jejum que eles faziam. Porque era o jejum, realmente, esse jejum. Aí, nesses 30 dias, foi que começou a fazer esse jejum que é mais ou menos semelhante ao que a gente faz. Que é esse jejum que a gente... Lá não, eles abdicavam de 2 refeições e faziam apenas uma refeição. Começava na segunda-feira da Semana Santa e até o sábado santo. Isso tudo em preparação para a Páscoa do Senhor. Aí já no final do século IV, a igreja vendo o simbolismo bíblico, como você já tinha mencionado aí, do número 40, né, que a gente encontra Moisés, né, que passou 40 dias, ou 40 noites. Temos também os israelitas que exploraram a terra prometida por 40 dias. Golias desafiou os israelitas à luta por 40 dias. Né? Temos a situação de Nínive, que em 40 dias, se o povo não fizesse penitência, né, e a oração seria aniquilada. E foi através desse número 40 que chegamos a esse tempo quaresmal. Foi a partir daí, do finalzinho do século IV. Só que tinha um detalhe. Eram 40 dias. Mas e aí o domingo? Entrava ou não entrava nessa situação? O que é que você acha? Hoje em dia as pessoas tiram domingo, né? Hoje, desde sempre, o domingo realmente é um dia de celebração para os cristãos, não é dia de penitência. Pesquisando aqui, no domingo era até proibido, não podia se jejuar, nem ficar de joelhos, que era tipo uma forma de penitência, né? Que hoje é um das formas na missa, né, que nós temos, né, as posturas, né, em pé, sentado e de joelhos. Naquele tempo não se poderia ficar nem de joelho, isso no início lá do século IV. Só que, como não poderia ser no domingo, aí o que é que eles fizeram? Não, nós não podemos fazer jejum, não é dia penitencial domingo. Então, o que a gente pode fazer? Eles pensaram, os antigos cristãos já, no início, já tinham a prática de quarta e sexta-feira fazer jejum e penitência. Se na quarta a quarta-feira eles chamavam de quarta-feira estacional. Era um dia de você estar de pé, pronto, em prontidão. E se fazia jejum. Os cristãos primitivos faziam jejuns todas quartas e toda sexta. Então foi aí que eles chegaram a essa conclusão. Não. Então a quaresma vai se iniciar, né, como o irmão Felipe já bem mencionou, na quarta-feira antes do sexto domingo. Antes eles
colocam aqui como sexto domingo antes do domingo da Páscoa. Certo? Ficou a quarta-feira de cinza. Só que naquele tempo não se celebrava a Eucaristia durante a semana. Eles faziam, pelo que deu para entender, é um rito como se fosse a celebração da palavra, né? Com a leitura da Sagrada Escritura em orações. E fazia a imposição das cinzas e se iniciava assim o período forte, né? Ou esse período da quaresma se iniciava na quarta-feira de cinza. Logo então, a igreja foi adaptando durante os séculos, né? E só lá no século, acho que sexto, entre os séculos sexto e sétimo, se acrescentou ainda ao tempo quaresmal mais 3 domingos antes. Isso era no antigo missal. Tinha 3 domingos antes da quaresma, fazia parte do tempo quaresmal, mas não era da quaresma. Era 3, que era equivalente a 70 dias aí. E isso perdurou até 1969. Perdurou foi a última reforma do calendário litúrgico, esse período na igreja do Ocidente, né? O Ocidente é aqui onde a gente está, a igreja latina, né? Isso tudo eu estou falando pela a igreja latina, a igreja do Oriente, certo? Só que na igreja do Oriente fez essa modificação, a do Ocidente, no caso a nossa. A do Oriente permaneceu ainda como é o missal de 1962, certo? Então aí se chegou a esse tempo, né? Esse tempo de penitência, esse tempo de se preparar. Tem até uma citação bem interessante aqui, que diz o seguinte: já desde o século II se prolongava também neste dia o jejum da Sexta-feira Santa, um jejum não tanto penitencial, mas cultico, ou seja, pascual. O sábado era chamado de jejum pascual. Não era um jejum de penitência, era um jejum de preparação, que era para se celebrar a Páscoa. Aí, nesse sentido, a igreja, já no Concílio Vaticano II, na Constituição Conciliar Sacrosanto Concílios, que é sobre a Sagrada Liturgia, né, mantém-se religiosamente o jejum pascal, que se deve observar em toda parte da Sexta-feira da Paixão e Morte do Senhor. E, se oportuno, estende-se também ao Sábado Santo, para que os fiéis possam chegar à alegria da ressurreição do Senhor com a elevação e largueza do Espírito. Eles chegaram a essa conclusão, mas aí tem um negócio bem interessante aqui, que vai chegar em outro jejum. Jejum e a celebração da paixão e morte de Cristo integram-se mutuamente e, por isso, exigem os jejum eucarístico. Não sei se você já ouviu falar do jejum eucarístico, né? A igreja determina que todos que vão participar da Santa Eucaristia e aqueles que estejam em estado de graça, em condições de receber a Eucaristia, façam esse jejum. Eu tinha dado uma pesquisada, não hoje, ou em outros momentos, estudando, esse jejum se iniciava a partir da noite anterior. Se você ia para a missa pela manhã, aliás, se você ia para a missa de manhã ou à tarde, você tinha que estar em jejum para receber a Sagrada Eucaristia, certo? Só que com a nova reforma, né, se observou, por exemplo, tinha muitos padres que celebravam várias vezes e ficava até difícil para eles também. Mas a igreja, como mãe e mestra, sempre observando seus filhos o que pode se fazer. Este jejum eucarístico é de apenas 1 hora. Se você vai comungar, você faz mais ou menos aquele cálculo lá, por exemplo. Vai pela manhã, toma um pequeno café da manhã ali, faz mais ou menos... A missa começa às 8 horas, geralmente com 45 minutos vai ser a comunhão. Então, você faz esse cálculo de chegar no jejum eucarístico, certo? Então, aquela pergunta inicial que a gente tinha feito, quem vem primeiro, o jejum ou a Eucaristia?
nós chegamos ao jejum, né? O jejum sempre esteve à frente, que deu origem ao tempo quaresmal, o tempo de preparação. Mas para que essa preparação? Por que a gente faz esse jejum? Tem ideia para que a gente esse jejum é feito? É só para a gente se enaltecer na frente de outros irmãos, de outras igrejas? Ah, eu faço jejum, né? Aí a gente fica parecendo os fariseus. Eu vou fazer jejum, que é o negócio do momento, fazer jejum. Né? Mas qual o objetivo principal desse jejum? Tenha... O pessoal pode até comentar aqui qual é o objetivo principal do jejum que eles fazem, né? Quem faz jejum, qual é o objetivo principal? Eu posso falar particularmente o meu, quando eu faço jejum, né? Eu aprendi com você, uma frase que você me falou, a gente conversando várias vezes sobre essa questão de jejum, e você falou justamente da mortificação da carne, né? E eu não tinha ainda pensado nesse intuito, né? Eu fazia jejum para eu poder saber até onde vai o meu limite, né? Até onde eu aguento. Eu ainda não tinha visualizado essa questão tão espiritual, né? Da gente mortificar os nossos desejos, né? Os desejos nossos humanos, para a gente poder conseguir elevar o nosso espírito. Então, hoje eu compreendo. Então, hoje o jejum que eu faço é justamente para eu entender que essa carne aqui perece, né? E ela não pode ser superior aos desejos da minha carne, não pode ser superior aos desejos da minha alma, que a nossa alma busca o Cristo, né? A nossa alma anseia por Deus. Então, eu faço hoje justamente para que eu, Cássia, compreenda, né? Que meu corpo, não pode dominar sobre mim. Quem tem que dominar é o meu espírito, né? Porque se eu desejo ir para o céu, se eu desejo a minha salvação, é o meu espírito quem deve ir primeiro, e não a minha carne. Isso que depois do pecado original, da queda do homem, sempre ficou esse embate, né? Do corpo e da alma. A alma sempre buscando o prazer, a alma não, o corpo, né? Até Felipe tinha até na última live respondido, né? Que ele disse, quando nós fazemos as coisas é porque para o fim último do homem. Qual é o fim último do homem? É retornar ao céu, é buscar as coisas do alto, né? Que ele sempre estava repetindo, né? Pelo nome da página, Pensamentos do Céu, ao céu. Justamente, a gente tem que estar sempre buscando as coisas do alto, certo? Porque se o jejum... Tem pessoas que se aproveitam desse momento e fazem jejum para um tipo de dieta. Eu vou aproveitar para perder peso, né? Por exemplo, eu estou com as taxas altas para baixar minhas taxas. E o jejum não tem esse intuito. O jejum, nós não devemos buscar as coisas naturais, mas sim as coisas sobrenaturais. É o intuito principal do jejum, né? Que a gente busque sempre as coisas do alto. Ou seja, é fortalecer o nosso espírito, para que nossa carne mortificada, com isso a gente consiga vencer as tentações, né? Podem ver que Jesus passou 40 dias no deserto, aí ele permitiu, né, que o demônio tentasse, Deus permitiu que o demônio tentasse Jesus, e Jesus estava forte na sua carne, após 40 dias de jejum, certo? Só que, para a preparação da quaresma, vou voltar para os tempos agora, atuais. Filipe bateu numa tecla muito, sempre no sacramento da penitência. Ele sempre falou que realmente o ideal é que você, ao iniciar a quaresma, você tenha feito um bom exame de consciência, né? Para que você possa
fazer a sua confissão, receber a absolvição e entrar em estado de graça. Olha a fortaleza que você vai entrar. Você vai estar em estado de graça para esse combate. Certo? Mas aí, quando você faz seu exame de consciência, né? Você vai ver em que você precisa fazer esse jejum. Para quê? O que é que eu preciso combater? Quais são os vícios, né, que me atormenta diariamente, que me faz cair, que me faz se afastar de Deus? Você fica naquela... Você vai fazer seu exame de consciência antes. Isso era para antes da quarta-feira de cinza. A gente já está com 10 dias da quaresma, mas para aqueles que ainda não iniciaram, ainda nunca é tarde, né? Pode fazer um bom exame de consciência, ver o que é, porque a penitência, né, que no caso aqui é o jejum, ela tem que ser para você realmente mortificar a sua carne. A sua carne, quando ali aqueles vícios que tentam lhe tirar do prumo, lhe tirar da graça, você não venha a cair. E você tem essa fortaleza. O padre Paulo Ricardo, uma das aulas dele, ele comenta que o corpo e a alma é o seguinte: o corpo é o cavalo e a alma é o cavaleiro que doma, certo? Esse cavalo. E aí a alma precisa de subsídios para poder estar forte, vencer esse cavalo que está indomável. E precisam chegar junto, né? Não adianta só o cavalo chegar lá na frente e a alma ficar. E a alma for, porque nós, até o juízo final, a gente tem que caminhar corpo e alma. Mas aí a gente precisa vencer esses vícios, isso que nos tira de Deus, né? Como foi alterado, naquela época, até 1962, esse jejum que a gente fez agora, na quarta-feira de cinza, que a igreja determina. Eu vou ler aqui o cano 1249, que diz o seguinte: todos os fiéis, cada qual ao seu modo, por lei divina, têm a obrigação de fazer penitência, para que todos se unam entre si em alguma observância comum de penitência. Prescreve-se os dias de penitência em que os fiéis, de modo especial, a dediquem à oração, exercite obras de piedade e caridade. Olha só, obras de piedade e caridade, né? Aí, nesse cano aqui, a gente já começa a ver a junção do tripé da quaresma. É jejum, por isso que vem primeiro jejum, esmola e oração. Porque a oração vai lhe ajudar você a ficar perseverante, a perseverar nessa caminhada. E quando você junta essa sua luta, né, do jejum, com a oração, você só vai poder dar frutos bons, né? Você vai começar a ser uma pessoa mais caridosa, você vai começar a se assemelhar a Cristo, a ver o irmão de outra forma, a buscar perdoar aqueles, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, eu acho que é perdoar, né? Perdoar é realmente muito difícil a gente perdoar. E nesse período, o jejum vai nos ajudar, porque quando a gente vai buscar as coisas do céu, tem outro detalhe. Tem gente que faz jejum e, por exemplo, está fazendo jejum de uma coisa, digamos que de carne, né? Carne que é mais, a carne que está tão cara, né? Aí está economizando um dinheirinho. Só que a igreja, lá desde o início, deixa eu ver aqui se encontro, né? A igreja, ela diz o seguinte, que o jejum que antigamente era apenas 2 dias, né? Quando era 2 dias, lá no início dos primeiros séculos. Nestes 2 dias também aparece acrescentar-se o que foi economizado do jejum, deveria ser doado
aos pobres, que jejues na quarta-feira e sexta-feira de cada semana, e que deis aos pobres o que tiverdes economizado nos seus jejuns. Aí Hermas, que é um pai da igreja, da patrística, ele também faz um comentário sobre isso. Ele diz: eis como observarás o jejum que queres praticar. Antes de tudo, guarda-te de toda palavra má, de todo desejo mal. Se observares isso, também ele diz que purifica teu coração de todas as coisas vãs desse mundo. Aí ele diz: se observares isso, teu jejum será perfeito. Certo? Só que no dia em que jejuares, não tomarás nada, a não ser pão e água. Isso era naquela época. Se, por exemplo, fazia pão e água, que ia economizar mais, né? Só que essa economia que você ia ter, você ia converter em caridade, em dar esmola àqueles que mais necessitam. Nesse caso aqui, ele diz que poderias comer neste dia, e porás a parte para dar a uma viúva e a um órfão, ou necessitado, e deste modo te tornarás mais humilde. Olha só, já vamos fortalecer uma das principais virtudes do ser humano, que é a humildade. Né? Quando você pratica... Agora pratica a sua caridade conforme Jesus já lhe explicou. Dê com a mão direita sem que a mão esquerda não veja. Quando você faz aquela caridade que você posta nas redes sociais, você só vai ganhar os aplausos do mundo. Você perdeu a graça que deveria receber. Né? Porque o jejum, além de a mortificação da carne, ela tem um papel fundamental, que é na reparação dos nossos pecados. Nós precisamos reparar os pecados, as ofensas que nós cometemos contra o nosso Senhor. Né? Porque o pecado, você sabe que quando a gente se confessa, a gente é absolvido das nossas culpas. Mas ficam sempre o quê? As consequências. Eu, no meu caso, como eu demorei muito a retornar para a Santa Mãe Igreja, né, passei uns 30 anos fora da igreja, né, demorei muito. Olha o tanto de reparação que eu tenho que fazer. Né, mas a gente tem fé em Deus que, como diz São Paulo, a caridade apaga uma multidão de pecados, né, mas aí a gente tem que fazer reparação. Porque quando você faz esse jejum, você tem que oferecer. E oferecer pela reparação que é feita contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, o quanto eles são ofendidos. Você oferece por algum doente. Você oferece para que as pessoas se convertam. Você tem que ter esse intuito. Isso são coisas que lhe levam ao céu. Né? A gente tem que reparar nossas culpas. Tem um professor que ele dá um exemplo muito bom em relação a isso. Ele diz que é o seguinte: cada vez que você peca, é como se você pregasse um prego na parede. Pá, chegasse lá, aí você vai lá na confissão, se arrepende, tem que se arrepender, faz um bom exame de consciência, se arrepende dos seus pecados, né, recebe a absolução. É como se você tirasse o prego, tirou o prego. Mas o que é que ficou lá? Ficou lá o buraquinho, né? E aquele buraquinho precisa ser reparado. Então é isso, né? As nossas culpas, elas têm consequências. E se você não conseguir reparar as suas culpas aqui na Terra, né? Se Deus assim permitir, quando a pessoa morre em estado de graça, mas ainda tem algumas coisas a serem reparadas, é o que nós chamamos que a pessoa vai para o purgatório, que é a antessala do céu. E ali ele fica sendo purificado até conseguir a purificação perfeita para ver Deus de coração puro. Só os puros de coração verão a Deus. Já fala lá nas bem-aventuranças. A gente precisa ter. Aí se você quiser diminuir um tempinho lá seu no purgatório, você pratique caridade aqui nessa terra. Senão, você não vai conseguir. Pronto. Segundo São Tomás de Aquino, ele nos lembra que quando nós jejuamos, por 3 razões, nós fazemos esse jejum.
para reprimir os desejos da carne, que justamente é isso, a mortificação da carne, né? Assim diz São Paulo, nos jejuns e na castidade, querendo dizer que o jejum é uma garantia da castidade, conforme diz São Jerônimo, né? Que o que dizer que a luxúria perde seu calor pela privação da comida e da bebida. E hoje, né, a luxúria é um dos pecados da sensualidade. Hoje o mundo está completamente dominado, né? A segunda razão para que você jejuma, segundo São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, era para que o seu espírito possa alcançar-se mais livremente a contemplação das coisas mais altas. Aí remete, né, o nome da página, Pensamentos ao Céu. Então é que você possa contemplar as coisas que lhe levam a Deus. Aí ele faz até uma citação aqui do livro de Daniel, no capítulo 10. E Daniel, e foi só depois de jejuar 3 semanas que ele recebeu a revelação de Deus. Ele tem essa revelação de Deus, ele precisou jejuar durante 3 semanas. E por fim, ele diz que a terceira razão é em reparação dos nossos pecados, como a gente já havia comentado aqui. Essa é a razão dada pelo profeta Joel, que é aquela leitura lá, a primeira leitura da quarta-feira de cinza, né? Voltai a mim de todo o vosso coração com jejum, lágrimas e gemidos de luto. E eis, e Santo Agostinho escreve sobre o assunto: o jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele. Tornar o coração contrito e humilde, dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Certo? Ainda voltando lá para o cano, né, que é o cano é o direito canônico, né, a lei divina, né, que é a igreja. Logo em seguida, né, que ele diz que todos devem fazer jejum, né, aí ele vai dar no cano seguinte, que é o dia de penitência. Na igreja universal são todas as sextas-feiras do ano. Olha só, nós temos a quaresma, que é o tempo favorável. É o tempo que Deus derrama sua graça, para que a gente se converta, para que a gente busque o céu, para que a gente busque a santidade. Mas essa santidade a gente vai ter que buscar também através da penitência, que é justamente mortificar essa carne, que quer o prazer e fugir da dor, para poder chegar, né, ao céu. E se a gente não tivesse combinado, né, hoje, o segundo domingo da quaresma, né, a gente tem tantas datas, graças a Deus, hoje deu certo, né, nós temos a transfiguração. E a transfiguração nada mais é o quê? Que Jesus mostrou aos seus 3 discípulos lá, né, Pedro, Tiago e João, o seu corpo glorioso, como seria. Para que quando eles chegassem lá no Getsêmenes, eles não se assustassem tanto, tivessem esperança. Né? Apesar de eles terem fugido, de Pedro ter negado, mas aí ficou aquela semente, ficou aquele gostinho, aquele sabor, né? Por conta que é tanto que Pedro perguntou ao Senhor se faria 3 tendas para ficar lá. Pedro não queria nem sair, né? Queria ficar lá no alto. Né? E o padre disse: não, a gente tem que descer, a gente tem que enfrentar a nossa cruz, a gente tem que se assemelhar ao Cristo. Por isso que a gente faz 40 dias, que o Cristo passou 40 dias no deserto. A gente tem que carregar a cruz de cada dia, tem que se mortificar, para um dia glorificarmos com Ele, né? Aí o cano, ele nos alerta que toda sexta-feira do ano e o tempo da quaresma são os tempos favoráveis de penitência, a sexta-feira. Ela, por excelência, é o tempo, né, nos outros tempos, né, que é na Páscoa, no tempo comum, né, da igreja. A sexta-feira, ela é o... Aí, mas sabe que a igreja recomenda o quê? Que nessa sexta-feira a gente faça a abstinência de carne. Ah, mas que carne a gente deve fazer essa abstinência? Carne vermelha, frango, pode? Não. A igreja entende que é carne de animais de sangue quente. Ou, resumindo, a gente só pode consumir ou peixe, ou frutos do mar, ou ovos, ou laticínio, né? Certo?
Então tem que é o quarto mandamento, eu acho que você chegou a citar aí da igreja, né? Os dias que mandam fazer. E o jejum em si, a igreja agora só determina 2 dias, né? Que é a quarta-feira de cinza e a sexta-feira da paixão, né? E os antigos cristãos faziam de forma não tomavam nenhum alimento, né? Acho que tem um vídeo, quem quiser depois pode procurar, do Frei Gilson, falando sobre o jejum. Ele fala nos 4 tipos de jejuns da igreja. É bem interessante. Ele se baseia num livro do saudoso Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova. Ele tem um livro falando sobre jejum. Aí ele fala lá, práticas de jejum, ele dá várias formas de como você deve jejuar, certo? Só que como a gente só tem esses 2 dias de jejum, a quaresma de antigamente até 1962 era jejuar. Era fazer aquela forma que já foi explicada, né? Uma refeiçãozinha leve pela manhã, uma leve à noite, e quando juntar as duas não dê nem a uma refeição, e fazer a do almoço completa. Mas aí a completa não é aquela completa esbalda, não. Eu digo, vou aproveitar aqui no almoço, vou comer como fosse, já que eu não vou comer mais, né? Vou comer só um pouquinho. Não. É só para dar uma saciadadezinha na sua fome, para que você não tenha fome. Também não vamos querer ludibriar o Senhor, né? Esse jejum, certo? Mas nos tempos de hoje, a gente, além do jejum, nós também escolhemos alguma prática de penitência, né? Porque geralmente o pessoal faz o quê? A penitência de abstinência de algum alimento, ou de carne. Aí vale ressaltar que esta abstinência é de alimento. Eu vou fazer a abstinência da língua. Não vou mais falar palavrão, não vou mais fazer fofoca. Aí tem um padre que diz que não se faz jejum de pecado, né? Abstinência de pecado. O pecado você tem que cortar definitivamente da sua vida. Você faz o alimento, que é justamente para você mortificar a sua carne. Juntamente com isso, você pode fazer alguma coisa a mais do alimento. Aí você pensa em algo a mais. Essa questão, por exemplo, nesse período da quaresma, você vê essa questão das redes sociais, principalmente os jovens, dá uma diminuída nas redes sociais, procurar só páginas que engrandeçam a sua vida, certo? Porque se você cair nas redes sociais, ali no Instagram, né, o dedinho vai ficar rolando e você vai ficar, aparece uma coisinha engraçada e você vai, aparece outra e vai tomando seu tempo, certo? Então é isso, é mortificar a carne, fazer reparação pelos nossos pecados, para que assim a gente comece a contemplar as coisas do alto. E aí, o que vir ao mais vai ser lucro. Se, por exemplo, depois da quaresma eu emagrecer, eu baixar minhas taxas, isso vai ser apenas um lucro a mais que eu vou ter, um benefício a mais. Mas você tem que ter o pensamento voltado para o céu. É sempre isso. Tem um pecado lá que vive, tem uns pecados que eu chama um pecadinho de estimação, né, que vive lá. Sempre você vai lá, peca, quando volta de novo. Interessante que você no seu ato de contrição, você diz lá, que se arrepende e nunca mais vai ofender a Deus, né? Mas vira e mexe, tá lá aquele pecado, né? Então é isso, é para você tentar vencer os seus vícios, tornar a sua vida uma vida virtuosa, né? Buscar as virtudes. Todo ser humano deve buscar as virtudes. Aí, voltando para sexta-feira, o que é que o mundo diz quando dá sexta-feira? Diz o quê? Sextou, né? Vamos lá, beber, vamos lá para um churrasquinho, ó, um churrasquinho na sexta-feira é ímpar, né? Só que aqui no Cano também diz que as conferências, elas têm a competência de também fazer comutar essa abstinência da carne por outra penitência. A CNBB nos orienta que a gente pode fazer essa troca por uma obra de caridade, por um dia a mais, uma oração, se você reza o terço, reza 2 terços, já que você não vai
buscar, não conseguiu, né? Não ficou sem carne, mas pode fazer a experiência. Você tem 6 dias para consumir, por exemplo, a carne, né? Que aí a gente está falando aí da abstinência. Quando chega na sexta-feira, você diz, hoje, 0 carne. Se não vai ter alguma coisa que vai lá lhe incomodar, vai aparecer oportunidades de você querer carne, vai aparecer um lanche com alguma carne, sua boca vai salivar e você vai ficar naquela. Então, isso vai nos ajudar durante todo o ano, para quando chegar na quaresma, você se fortalecer mais, né? Vai buscar esses 40 dias, que aí vai ter os 2 outros pilares, né? Que eu acho que depois você vai dar continuidade e a gente deve, se possível, a gente pode falar mais desses outros pilares, né? Que é a oração e a caridade, que é o principal. Né? Se a gente não tiver caridade, em vão vai ser todo esse nosso esforço, tá? Alguma coisa a mais? Você falou aí algo importante, né? Assim, o final foi um resumão da questão do jejum. Quando você inicia a fazer o jejum nas sextas-feiras, né? Você frisou bem. Quando chega a quaresma, né? Você já está fortificado para fazer o jejum quaresmal, né? Agora, para quem não faz, né? Nas sextas-feiras, quando chega o período da quaresma, aí realmente se torna mais difícil, porque é uma prática que você não tem a vivência de fazer durante o restante do tempo, né? Outra coisa que você mencionou também, que eu achei muito engraçado, mas que realmente existe na nossa vida, é aquele pecadozinho que a gente tem como estimação, né? Que a gente vai, faz, se confessa, diz que vai fazer e faz de novo. Que é outra coisa que a gente tem que se policiar como cristão, né? Porque Deus perdoa os nossos pecados, mas a gente sabe até quando a gente vai estar aqui na Terra, Justamente. né? A gente não sabe. A gente não sabe o nosso dia, qual é o dia do nosso julgamento individual. A gente não sabe. Então, se a gente continuar fazendo essas práticas, por menores que seja, né, haverá as consequências. Aí, quando chega as consequências, muitas vezes a gente não quer aceitar, né? As consequências das nossas ações. E outra coisa que você falou também, que eu achei muito interessante, foi na comparação, né? Do cavalo e do cavaleiro. Se a gente realmente permitir que o cavalo conduza a nossa vida, a gente vai acabar caindo, né? E a nossa queda não é a queda no chão, né? A nossa queda é a nossa perda da salvação. A perdição. Da perdição, justamente. Então, o jejum, eu não fazia jejum. Eu não vou ser aqui pobre e dizer, eita, não. Porque eu sempre falo que meu amadurecimento espiritual iniciou-se há pouco tempo, né? Eu sempre fui de igreja, fui criada dentro da igreja. Mas a compreensão espiritual veio surgir muitos anos depois, quando eu me permiti conhecer da graça de Deus. Porque uma coisa é a gente falar sobre Deus, outra coisa é você vivenciar Deus em sua vida, permitir que Ele faça a graça dele em sua vida. Que se a gente levar para a leitura de Jonas, foi justamente isso que os ninivitas fizeram. Permitiram ouvir a voz do Senhor e permitir que a graça de Deus fizesse na vida deles através do jejum, né? A oração, a penitência, porque quando lá ele fala que o rei se vestiu com roupas de sacos, estopas, realmente se vestiu de humildade. A gente utiliza isso como uma frase metafórica, mas a gente tem que se vestir de humildade, que foi uma das coisas que você justamente mencionou. Se a gente não tiver humildade em tudo que formos fazer para adquirir nossa salvação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente pode jejuar, pode falar, mas se não tiver a humildade, né,
de mostrarmos para Deus quanto somos necessitados dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A nossa salvação não vai ser feita, não vai ser concretizada. Por quê? É como você disse, existiu um pilar. Existiu um pilar, não é só uma coisa. Ah, jejuei, você salva? Não. Jejum, oração, esmola, né? E penitência. Então, tudo isso junto. Nenhum separado, não. Tem que ser tudo junto. Se a gente não juntar, né? Se a gente não fizer, a gente não vai conseguir chegar no objetivo que a gente tem, que é o céu. Isso. Porque a humildade é a gente reconhecer que a gente é fraco e é dependente de Deus. E tudo isso só é possível, por exemplo, eu passei os 40 dias, eu não posso me glorificar porque não foi por minhas capacidades físicas, não. Foi por graça de Deus. Deus me concedeu essa graça de eu poder caminhar, de eu poder passar por esse período, né? E se, por exemplo, você está fazendo seu jejum, um dia você esquece e acaba quebrando ele, não tem problema. Você vai anotar ali, quando você for para o sacramento da confissão, aí você relata. E algo muito importante, que quando você for fazer, você faça como propósito esse jejum, não como promessa. Que aí se você prometer a Deus, quando você quebrar, aí você vai estar quebrando uma promessa com Deus, né? Não vá, você tem que ter a fé de Abraão, né? Hoje, na primeira leitura, você viu, né? Que o pacto que Abraão fez com Deus, mas aí você tem que ter a fé de Abraão. E a gente é insignificante perto de Abraão, né? Então, faça o propósito, não faça uma promessa. Eu vou fazer uma promessa. Também não venha querer fazer um jejum. Por exemplo, eu não gosto, vamos dizer que é uma pessoa que não goste, não coma carne, né? Coma carne assim. Aí eu vou fazer de carne, ó. E aí, você não está se mortificando, você não está, né? Você está pensando que está ludibriando a Deus, mas não está. Você está fazendo em vão, né? Procure fazer algo que realmente vá lhe fortalecer nesse período de tentações, para que lá no final você esteja forte, pronto para celebrar a Páscoa do Senhor, certo? Não, Então, utilizar aquela frasezinha, né? Ah, eu vou juntar o útil com o agradável. Eu não gosto de carne, então para mim tá ótimo fazer o jejum de carne. E também não vai querer fazer um negócio também muito que você não vai conseguir. Vá de acordo com suas forças. E como é que você vai saber isso? O discernimento do Espírito. Você vai pedir ao Espírito Santo que lhe auxilie. Senhor, como é que eu posso fazer essa caminhada? Né? Aí nesse período, além da abstinência de algum alimento, você vai arrumar. Não é obrigado, mas aí se você quiser, você faz ainda, além do mais, alguma penitência. Um dos grandes exemplos da penitência é essa, que aí a gente vai entrar no pilar da oração, né? Que é a penitência de acordar cedo, né? E rezar com Frei Gilson, o rosário, às 4 da manhã, certo? Isso é uma forma de penitência. Tomar banho frio é uma forma de penitência. Entre outras, tantas e tantas formas de penitência que você tem, né? Bem, seria isso. Eu acho que para hoje, São Tomás de Aquino ainda ele fala que o jejum tem dois objetivos, né? O angélico doutor, né, São Tomás de Aquino, ele diz que esse período de combate, de jejum, você tem em vista dois objetivos: destruir o pecado que está dentro de você, certo? Destruir o pecado e fazer a elevação do espírito às coisas mais altas, as coisas do alto, né? Os tempos, ele diz aqui, nos tempos definidos para jejuar são, portanto, aqueles nos quais os homens estão especialmente inclinados a se livrarem do pecado e elevarem seus espíritos a Deus em devoção. Tal período de
tempo é especialmente aquele que procede à solenidade da Páscoa, na qual o batismo é administrado e o pecado, então, é destruído, quando também recordamos o sepultamento de nosso Senhor, pois fomos sepultados com ele, na sua morte, pelo batismo. Ele faz referência aqui à carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Né? Porque aí, o que, é que a igreja faz? Né? Os catecúmenos. Hoje iniciou, não foi? Ontem, aqui na nossa paróquia, se iniciou o catecumenato de adultos. Aí vão ter aqueles que não têm o sacramento do batismo. E a porta de entrada para a Santa Mãe da Igreja é o sacramento do batismo. Os catequistas vão preparar esses catecúmenos durante esse período, para que na vigília pascual, a vigília das vigílias, eles recebam a grande graça, que é o batismo. Ah, não, ali não. O batismo, ele nos purifica completamente, né? Nosso corpo. Então, vou fazer o seguinte, então não vamos batizar agora não, né? Se tudo vai estar apagado, vou segurar. Mas você não sabe nem qual o dia, nem a hora do seu juízo particular. Então, devemos ter muito cuidado com isso. E como você ressaltou, devemos ter cuidado também. Tem pessoas jovens que não vivenciam esse período. Diz, eu sou jovem, não vou morrer. Lá na frente eu posso... Travou aqui. Lá na frente eu posso fazer isso. Mas você não sabe, né, qual o dia nem a hora em que você vai ser, Deus vai lhe chamar, né? Então se prepare. E isso é um ciclo, né? Temos esse ano a quaresma, se o ano que vem Deus nos permitir que estejamos nessa terra, novamente nos preparamos. Nesse período a gente vai ver onde foi que a gente errou, se realmente esse jejum nos ajudou, se realmente é aquele pecado que tem nos afastado de Deus, realmente ele foi combatido. Se ele não foi combatido, vamos fazer um jejum e uma penitência mais forte, para que a gente consiga mortificar essa carne, certo? Temos que mortificar a nossa carne para se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se mortificou, ele se entregou na cruz por nós, né? Aí eu estava olhando aqui e disse, por que a quarta-feira também é considerada um dia de penitência? Aí os cristãos dos primeiros séculos chegaram à conclusão que foi o dia em que Jesus passou pelo conselho dos judeus. Então, por isso que eles resolveram dedicar a quarta-feira também a um dia de jejum, né? O cristão, ele pode buscar, nesse período, não vou dizer que é penitência, eu acho que vai entrar mais na forma da oração, né? Que é a leitura da palavra, né? E eu recomendo que, se você, por exemplo, qualquer celular vai ter a liturgia diária, as leituras diárias de cada evangelho, de cada primeira leitura, o salmo, vai lhe ajudar muito nessa caminhada. Como Deus tem falado com você nesse período quaresmal, né? Ele dá um giro ali no Antigo Testamento, né? Principalmente na semana. Muito bom você fazer a reflexão da palavra. Se você pegar realmente de corpo ao propósito de buscar a Deus, um dia você vai conseguir. Mas aí você tem que se entregar, você tem que se render, você tem que fazer o que é necessário, certo? Eu acho que por hoje deu para, se alguém tiver algum questionamento, a gente pode ver. É verdade. Assim, foi muito bom, né? Inclusive para mim. Eu sempre digo que nas lives eu absorvo muito, eu aprendo muito, eu anoto muito, porque a gente tem que vivenciar Deus justamente, né, pelo próximo, pelo outro. E quando a gente permite que o Espírito Santo, né, se faça morada em nós, né, nos use, né, ele tem algo
a nos dizer. Então, eu aprendo muito, muito. Então, hoje, sobre o jejum, por mais que eu tenha lido, é muito bom você escutar alguém, né, relembrando tudo que você já leu e explicando, né? E não é uma explicação de nosso próprio entendimento. É uma explicação feita já por quem conhece, por quem vivenciou, por quem estudou. Porque a gente falou aí de Santo Agostinho, a gente falou dos papas, né? A gente falou do concílio, falou da CNBB, falamos do catecismo e falamos da palavra do Senhor, né? A Bíblia Sagrada. Então, assim, eu espero que quem esteve com a gente deu para entender como se iniciou o jejum. O jejum veio antes da quaresma. Então, se a gente for voltar para o Antigo Testamento, já está lá em Jonas, né? Já Uhum. está em Moisés, né? Está no povo do Senhor para conquistar a Terra Santa. Então, assim, o Jesus jejuou já reafirmando tudo aquilo, né, que o Senhor já tinha feito com seu povo passado. E nós estamos aqui justamente para sermos o quê? Para reafirmarmos o que Jesus vivenciou, né? Jesus não precisava passar pelo que ele passou, não precisava jejumar, né? Não precisava mortificar a sua carne, ele não necessitava. Mas ele fez para nos mostrar, né, que a partir daí poderemos conseguir a nossa salvação. Mas Jesus só não jejuou. Ele orou, foi humilde, porque acho que símbolo de humildade maior do que Cristo não existe. Jejuou, orou, se vestiu de humildade, né? Penitenciou sua carne e doou, né? Quando a gente fala para a gente a esmola, né, de doar aos pobres, ele doou a sua vida por nós, que é o mais gesto mais sublime que a gente pode falar em caridade, né? Então, que nesse período, né, a gente realmente faça o nosso jejum, nossa abstinência, mortifique nossa carne, aquilo que sabemos, porque cada um de nós sabe aonde está o nosso ponto fraco. Cada um de nós sabe o ponto fraco que temos. Então, que a gente vá ali justamente naquele ponto fraco, que é para poder fortalecer nossa alma. E fazer outros jejuns, né? Que não sejam aqueles que, como você bem mencionou, que não sejam os pecados. Falar mal dos outros é pecado, julgar os outros é pecado, né? Desejar as coisas dos outros é pecado. Então, isso não é jejum, não. Isso não é penitência. Isso aí a gente tem, como cristão, que parar. Simplesmente parar com isso. O jejum é justamente aquilo que precisamos mostrar para nós mesmos que a nossa alma tem que ser maior, o desejo da nossa alma tem que ser maior do que o desejo do nosso corpo, né? Que você frisou ótimo, eu até anotei aqui que a gente não pode jejumar de pecado, né? Pecado é pecado. Cada Né? A pecado gente não pode jejuar. extinguido da nossa vida, É, né? a gente tem que extinguir da nossa vida. Diana até colocou aqui, né, que o jejum nos aproxima de Deus e renova nossas forças. E realmente é, né? E- Ele renova nossas forças e nos aproxima, né, de Deus, aquele que tudo sabe. Do mesmo jeito que ele, né, ouviu as orações, aceitou o jejum e a penitência dos ninivitas, o Senhor também escuta as nossas orações e aceita as nossas penitências quando é feita em verdade, né? Eu posso enganar você, eu posso enganar qualquer um, mas a Deus eu não posso enganar. Jamais enganarei. A partir do e eu, momento que qualquer um quiser enganar a Deus, está enganando a si próprio, porque a Deus e não também, se engana. você também não adianta fazer jejum, né, e não mudar também suas atitudes, principalmente com os de casa, né? Você tem Isso, que é verdade. mudar suas atitudes, né? Aí você falou da humildade, como criatura, a humildade mais perfeita é como criatura, né? Como Jesus é Deus e homem, Uhum. nós temos a Virgem Maria, né? Que é o exemplo de humildade. Se a gente seguir os passos de Maria,
que ela nos conduzem, né, ao Senhor, né? Nós possamos, ao exemplo de Maria e de José, né, que é da Sagrada Família, né, nessa caminhada, se assemelhar a eles, que foram criaturas que deram o exemplo, que sofreram, né? Sofreram, porque Maria sofreu desde o início ali, né? Maria teve a gravidez, logo em seguida dá a luz ao filho, teve a fuga para o Egito, né? Olha só o quanto Maria sofreu, pois retornou, né? Aí isso aí, pronto, a quaresma é um período propício para isso, para você meditar as 7 dores de Maria, e um período também propício que é a Via Sacra. Você procure fazer a oração da Via Sacra, meditar cada estação, as 14 estações. Também a igreja recomenda que se na sexta-feira você faça a Via Sacra, né? Eu ainda não consegui, porque esse período da quaresma você sempre vai ter que colher algum fruto, algo que você vai colocar na sua vida. Por exemplo, digamos que você não é uma pessoa que reze diariamente. E aí, você, através dessas práticas quaresmais, algum fruto vai ficar para o seu cotidiano, né? Porque tem alguns estudos que dizem o seguinte, que após o 14º dia, você já consegue colocar na sua rotina. Quando você faz uma coisa diariamente, na sua rotina, você consegue. E aí, por exemplo, eu não tinha... minha quaresma mesmo, eu iniciei, acho que foi em 2019 mesmo, para fazer também, eu não fazia. Chegava, vou fazer jejum de alguma coisa aqui, né? E é interessante porque eu trabalhando com amigos, mesmo eles sendo protestantes, olha como é interessante. Eles mesmo sendo protestantes, aí tá certo que o jejum que você vai fazer, você não precisa relatar para ninguém o que, é que você está fazendo, né? Você não é obrigado, você guarda no seu coração o que você precisa fazer, né? Para mortificar sua carne. E eu pensando, aí eu disse, não, no trabalho eu vou fazer o seguinte, vou fazer o jejum da minha janta, todo o serviço, que aí ali, aquele dinheiro, que aí ficava um dinheiro já fixo, né? Eu sabia qual era o valor que eu ia ter que guardar depois para poder fazer a caridade. Aí trabalhando, vamos jantar, eu disse, não vou jantar não, aí ficava aquela, aí tentava esconder, né? Eu ia lá, aí eles faziam, tu tá na quaresma, né? Vai começar a quaresma? Poxa, eu vou fazer também. Vou fazer. Aí tinha apesar de estava afastado da igreja, ser protestante, vou fazer da bebida. Olha só, vou fazer da bebida. Vou beber não, só vou beber. Mas aí não adianta você fazer só pelos seus próprios esforços, né? Aí, por exemplo, quem faz, por exemplo, numa situação dessa, que tem algum vício com a bebida, por exemplo, digamos assim, digamos que tem uma pessoa que bebe todos os dias e ele resolve fazer a abstinência da bebida alcoólica, certo? E lá na frente ele vai colher o fruto, por exemplo, de dizer que não vai mais beber. Olha só que graça. Né? Que a bebida alcoólica a gente sabe que ela é permitida, sim, socialmente, mas tem muitas pessoas que já estão ali no vício, ela é porta de entrada para outras drogas, né? E também a questão de lhe levar para outras situações, para ocasiões de pecado. Então, o melhor seria evitar. Né? Mas voltando, aí eu vou fazer disso. Então minha quaresma eu vou fazer daquilo. Eles mesmo não sendo católicos, mas eles fizeram a quaresma. Hoje eu não estou trabalhando mais com ele. Aí, às vezes eles esquecem, aí chega, e aí começou a quaresma, pergunta, né? Se tem que começar a quaresma, vai fazer algum jejum, né? Mas aí, na quaresma, a profissão em si, ela demanda algumas situações em que você vai fugir vai entrar nas ocasiões de pecado, principalmente ali no 8º mandamento, né? Com questões de mentiras, você vai chegar numa situação em que há uma mentira e você vai tentar criar uma mentira para derrubar aquela mentira, para você conseguir chegar ao objetivo, tá entendendo? Então, aí você vai se fortificando, você vai vendo, você vai tendo um olhar mais piedoso pelos que estão à margem, realmente. Que estão à margem, que, infelizmente, cometem alguns delitos, né? E você vai tendo um olhar mais caridoso, tenta dar uma palavra para aquela pessoa
para que ela tente um caminho novo, né? Tente um caminho novo, um caminho com Cristo, né? Que toda felicidade desse mundo aqui é em vão, né? São coisas emanentes, são a felicidade desse mundo, para a gente ter ideia hoje, né? Na transfiguração do Senhor, um pouquinho que os apóstolos passaram ali, que viram o que seria, né, o céu, com aquele pequena demonstração do corpo glorioso, ressuscitado de Cristo, como é que vai ser, né, eles adquiriram uma felicidade que tudo aquilo ali, eles esqueceram tudo, né, lá embaixo. Tinha pai, mãe, não tinha mais nada lá, não tinha amigo, eles não quiseram, né? Tá? E que nosso desejo é esse, né? Da gente viver aqui nesse mundo, mas com o desejo do céu. Isso. De olhar para o céu. Muito enriquecedor. Até Célia falou aqui, ensinamentos muito enriquecedor para a nossa espiritualidade. Cada momento é muito forte na quaresma. Por isso que é importante, né, essas partilhas. Isso. Porque quem deseja iniciar, vivenciar esse momento, ou quem vivencia, mas ainda não tem profundidade, esses momentos são justamente para isso. Para a gente tirar as nossas dúvidas, para a gente entender de onde iniciou. Não iniciou do nada, né? Ah, foi porque foi alguém que disse, vou jejuar. Não. Foi algo que já veio do coração do Senhor, né? Então, já nos primeiros livros, né? Nos primeiros povos, o Senhor já instruiu a questão do jejum. E a gente deve dar essa continuidade, né? Todo cristão, independente se é católico ou protestante, todo cristão, o ensinamento é para o cristão, para o Filho de Deus que quer o céu, né? A gente não pode falar de outra religião porque não temos propriedade para isso. Não vivenciamos, né, a religião do nosso amigo. Mas a gente pode falar da nossa, daquela que a gente vivencia, daquela que a gente está ali. E quem não conhece a Igreja Católica, deseja conhecer, né? Procure vivenciar, entender. É muito bonito. Procure. É lindo, na verdade. Procure estudar. Procure estudar. Que porque aqueles que conhecem a verdade vão perecer, né? Então, procure conhecer. Conhecendo que a gente vai conseguir amar mais, né? E é muito bonito. Cada coisa, assim, tudo é ligado. Tudo... Pode falar. Não, pode falar. Eu vou só pegar o catecismo aqui. Você falou coisa aqui, 43. Deixa eu ver aqui. É tudo interligado, né? Eu gosto de visualizar os rituais da Igreja Católica, todo o ensinamento da Igreja Católica como terço. O terço, ele é completo, ele é unido, ele não tem início nem fim, ele vai todo ali. Então, quem é católico que ainda não conhece, né, a Igreja Católica profundamente, a primeira coisa que tem que fazer é comprar o Catecismo da Igreja, né, para poder vivenciar. Olha, tá vendo? Catecismo da Igreja, para poder vivenciar, conhecer. Vá na missa e preste atenção a tudo. Sente-se na frente, nos primeiros bancos da frente. Permita-se vivenciar cada momento e entender. Se não entendeu, né? Vai no Catecismo da Igreja, procure um padre para conversar, minha gente. Os padres também vão lá, né? Eles não aceitam só confissão, não. Eles aceitam você ter um direcionamento espiritual, uma conversa, para você poder entender. Ficou alguma dúvida sobre o jejum? Procure o padre mais próximo da igreja, da comunidade, da paróquia sua, e vá lá. Ó, padre, eu estou com dúvida nisso. Eu queria que o senhor me esclarecesse, né? Pela visão da Igreja Católica.
Porque só conhecendo é que a gente tem propriedade para argumentar, para falar, para indagar, para questionar e para entender. Só conhecendo, né? Então, essas lives que a gente faz aqui, né, no Instagram, é justamente isso, para a gente poder partilhar um pouco do nosso conhecimento, né, das nossas experiências e buscar muito mais de Deus, né? Muito mais. Eu já fiz live com irmãos evangélicos, a gente já conversou bastante sobre Deus. Eu nunca permito que esteja confronto, que aqui a gente não tá para confrontar, mas é Deus em primeiro lugar. Justo. Mas para você que é católico, né? Você que é católico, que ainda não conhece da igreja, procure conhecer. Aí a gente vai amando, cada vez mais que a gente vai conhecendo, a gente vai se apaixonando. Pode falar aí, Alex. Por exemplo, gostaria de te parabenizar, né, por essa iniciativa de estar instruindo. Isso é eu estava olhando aqui no catecismo, né, no parágrafo 24, 47, que fala sobre as obras de misericórdia, né, que são as corporais e as espirituais. E justamente esse trabalho de evangelização que você realiza, ele acaba se tornando uma obra de misericórdia espiritual, que ali você está instruindo e aconselhando aqueles, né, que é uma obra de misericórdia, você instruir, aconselhar, né, aqueles que vivem na ignorância, né. Então, parabéns, que Deus possa abençoar abundantemente você e sua família, né, que é uma família linda, que eu conheço, né, que o principal é ali, é o exemplo, né, o exemplo arrasta, né, e eu sei que as meninas vão ter um grande exemplo, né, com a família, para seguir nesse caminho de santidade, certo? Eu é que agradeço a Deus, né? A gratidão só é dele. Se ele não tivesse tocado em meu coração, né? Eu não estaria nem aqui. Na verdade, eu não teria nem crescido como eu cresci espiritualmente nesses últimos anos, né? Vou deixar aqui rapidinho só um testemunho. Eu ia às missas, mas não ia todos os domingos. Mas em 2023, eu adquiri como propósito da minha vida ir para as missas todos os Mas domingos, foi na né? quaresma, não? Não, foi no primeiro domingo do ano. Hum. Por incrível que pareça, o primeiro domingo de 2023 foi o primeiro domingo do ano, né? O primeiro dia do ano. E nisso, o Senhor já tinha falado comigo através de Alice, que ela dizia. A gente passava, ela dizia assim, mamãe, a gente tem que vir para a missa. Papai, a gente tem que vir para a missa. Mamãe, a gente tem que vir para a missa. Então, assim, o Senhor já estava ali. Então, até os nossos filhos são instrumentos da misericórdia de Deus na nossa vida. E eu fui, né? Comecei a ir e eu comecei a me apaixonar e a minha alma começou a necessitar-se. Como uma coça anseia pela água, a minha alma começou a criar necessidade de estar diante do Cristo. Diante do Cristo Eucarístico, de recebê-lo. Comecei a compreender realmente o que é a confissão, a importância de confessar os meus pecados, né? Comecei a compreender o que é verdadeiramente a catequese dentro de casa, por mais que eu instruísse minhas filhas, mas a partir do momento que eu me permiti ser catequizada pelo Espírito Santo, né? Eu escutei o chamado e eu fui. Aí a gente começa a vivenciar as obras do Espírito Santo. Porque, como você disse, não somos nós. Se fosse nossos desejos, da forma que a gente faz, não daria certo. Né? Chega um tempo que tem fim. Mas quando a gente permite que o Espírito Santo haja na nossa vida, aí ele vai fazendo cada vez mais e mais. E você vai ensinando e você vai aprendendo. Porque da mesma forma que a gente catequiza, a gente é catequizado. Né? Até por esses pequenos.
Né? Nesses dias a gente tem passado por um deserto, né? Nossa quaresma iniciou bem antes da quaresma, né? O deserto que eu sempre falo. E como Deus me catequizou através da minha pequenininha, da minha Celina, né? Então, assim, tudo na nossa vida tem um propósito. Os nossos filhos, você tem 2 filhos, tem um rapaz e tem um rapazinho, tem um rapaz já grande e um rapazinho pequeno. Então, assim, você sabe o quanto eles são, né? Nossas maiores graças aqui nesse mundo, né? Você e Kelly, né? Kelly é outra que eu já até testemunhei para ela, né? O que eu disse, olha, você para mim é exemplo disso, viu? Foi através de você que eu mudei assim, né? E para a gente ver como é bom, né? Como é bom você ter alguém que te leve ao céu, que te mostre a santidade, através de uma roupa, através de uma palavra, de uma atitude, de uma ação, né? Por isso que eu sempre convido a todo mundo que participa, eu convido, seja também canal do Senhor, instrumento do Senhor aqui nesse mundo, evangelize da sua forma. O Senhor chama cada um de nós, todos nós temos dons e carismas, mas precisamos permitir que o Espírito Santo adentre na nossa vida para que ele faça desses dons, desses carismas, instrumento de Deus, né? Às vezes a gente tem e fica com vergonha, mas aí Deus faz que nem faz com Jonas, vai lá e faz. É isso que a gente tem que deixar. É, foi difícil, foi um convite. Tem um, tem um Mas eu comentário. vou dizer a você, é um papo tão bom que a gente vai conversando, o Espírito Santo vai permitindo, a gente vai deixando agir, né? E falar sobre Deus é muito bom. A qualquer momento, a qualquer instante, é falar sobre Deus, a obra do Senhor é muito bom mesmo. Tem E ele nos... Pode falar. tem um último comentário aí, é do meu irmão caçula. E aí, ele é um exemplo de que Deus escuta nossas orações. É um cara que ele tem um testemunho tremendo na vida dele. Rafael, é? Rafael, Rafael. Rafael Pedro. Tem uma família linda. Tem testemunho, Rafael. Grande. Pois olhe. Tem um testemunho grande. Pois, E aí, Rafael, você já está sendo convidado, viu? Para testemunhar aqui. Porque a gente gosta de testemunho, que é através do testemunho do irmão que a gente consegue seguir em frente. Muitas vezes a gente está passando por algo parecido. Aí vem um irmão, dá um testemunho que fortalece a nossa alma, sabe? Que nos faz seguir em frente, caminhar, né? Dizer assim, eu vi Deus na vida dessa criatura. Então, se eu vi Deus na vida dessa criatura, eu sei que Deus também vai entrar na minha vida. Então, olha aí, Rafael, já tá pronto, viu? Depois eu vou falar com você, vou até me anotar aqui, que eu vou dizer, oi, Rafael. Alex, meu filho, eu só tenho a agradecer. Agradecer só, né? Que a hora já vai estendida, mas programou 1 hora e parece que o negócio estendeu demais. Não, mas eu já tive live aqui de quase 2 horas e meia, porque quando a gente começa a falar, enquanto o Instagram não derruba, a gente tá ali, ó. Vamos ajustar que amanhã é segunda. É dia de penitência. É Da verdade. manhã. É verdade. Então, meu filho, muito obrigado novamente pelo seu sim, por me permitir que você seja instrumento do Senhor nesse momento aqui para nós. Foi muito bom, muito edificador, como a própria Célia falou. É muito bom a gente ouvir, né, dos irmãos, seus testemunhos, né, o que adquiriu de conhecimento, né, e a gente receber esse conhecimento. Que Deus abençoe a sua família, né? Admiro demais. Eu sempre falei para aquela, eu sempre ficava observando vocês na igreja e assim, é muito lindo a gente ver uma família que caminha, né, rumo ao céu, caminha no mesmo caminho. Então, eu vejo o quão os seus filhos são felizes por ter pais como vocês. Não importa quando vocês voltaram, não importa se demoraram a entrar no caminho do Senhor. O que importa é que vocês estão no caminho dele, né? A gente se lamenta muitas, quando a gente conhece Deus, a gente diz, ó Senhor, por que que eu não fui à tua busca antes? Mas que bom que a gente foi, né? E que a gente está em busca cada vez mais dele. Muito obrigada por ter aberto a porta da sua casa. Como eu falei no início, a nossa casa é nosso lar, é aonde a gente
é o nosso refúgio. Então, quando a gente abre as portas da nossa casa, seja fisicamente, seja no modo online, a gente está permitindo que aquelas pessoas adentrem dentro da nossa intimidade e vivenciem conosco essa intimidade, né? Uma intimidade voltada para o céu. Então, Deus abençoe esse projeto de vocês, lhe capacite cada vez mais, né? Para que você continue sendo testemunha. Você, Kelly, os meninos continuem sendo testemunhas do amor e da misericórdia de Deus aqui nesse mundo, viu? Amém. E aqui vai estar sempre aberto para você, né? Ainda vai vir mais sobre a quaresma. Vamos tentar marcar você e Felipe, né? Para a gente fazer aí algo bem bonito, bem legal para todo mundo, inclusive para mim, que eu gosto de aprender. E ensinar também, né? Ei, tchau, obrigado. Fica com Deus Deus, tá? abençoe vocês. Amém. Tchau, meu filho. Tchau. Tchau. E mais uma live, pela graça do Senhor, né, meus irmãos? Graças a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Então, agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco, né? Espero que tenha sido uma live, como foi para mim, de muita instrução, muito conhecimento, né? E renovação daqueles propósitos que eu já estava na minha vida em relação ao jejum. Então, que a gente possa, meus irmãos, né? Ser como os ninivitas, como falou. Que possamos fazer que o nosso jejum, né? Seja voltado para a nossa oração, para a nossa penitência, para a nossa caridade, né? E tudo feito com muito amor. Não para mostrar ao mundo que estamos jejuando, que estamos orando, que estamos sendo caridosos, que estamos sendo humildes. Não. Mas para provar ao Senhor, né, que buscamos a nossa salvação. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Obrigado por ter aberto também a porta da casa de vocês, permitido que a gente está dentro, né? Obrigado por vivenciar, partilhar esses momentos. Vocês, alguns que estavam na live oracional com nossa irmã Diana, no Santo Terço, né? Fortalecendo ali na oração à Virgem Maria. E vieram participar conosco, terminou lá, entraram já aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Então, para finalizarmos, vamos rezar um Pai Nosso, né? Pela vida de cada um de nós, pelas nossas famílias, né? E principalmente por aqueles que ainda penam nesse mundo, que ainda não reconhecem a face do Senhor, que ainda não permitiram vivenciar a transfiguração de Jesus em sua vida. Vamos rezar um Pai Nosso, vamos rezar uma Ave Maria e um Santo Anjo, para que a gente possa finalizar essa live, né, da forma que o Senhor nos conduziu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aguardo vocês na próxima live. Não sei o dia ainda, né? Mas será sobre a continuação do tema Quaresma, pois ainda temos a penitência, ainda temos a oração, né? Então, aguardo vocês na próxima e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês. E não esqueçam, meus irmãos, se o deserto parecer pesado, se essa jornada parecer cansada, tenha fé, tenha fé. O mundo, muitas vezes, na maioria, quer ver o nosso pranto, nosso choro e nossa dor. Mas Deus nos acolhe com amor, com benevolência e com a humildade
misericordiosa do seu coração. Que possamos nos deixar permitir ser levados no colo do Senhor nesses 40 dias aí, durante esse deserto, durante esse sofrimento. O Senhor nos guarda, o Senhor nos guia e nos orienta. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz e até a próxima, se Deus as quiser. Cheiro.